O que você vai assistir a seguir é uma palestra extraída do Guia Anônima Conference. Esse conteúdo foi desenvolvido para fins educacionais. Não nos responsabilizamos e repudiamos qualquer tipo de subversão desse material para atividades irregulares. Aproveite o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e dê uma olhadinha na descrição do vídeo. Valeu! Beleza. Então, bom, bom dia, ou boa tarde, boa noite. Eu estava escutando já vocês na abertura. Prazer, então, eu sou João Brito, tá? Tem um Júnior no final. Ah, Você me encontra em quase qualquer lugar aí como Júnior JBN. Então, se você quiser me seguir ou falar comigo em qualquer canto, tá? Até no e-mail, olha, e é o jeito mais fácil de eu te responder, joão@guilha.io, tá bom? O e-mail ahn, é o meio mais fácil de eu receber sua mensagem, tá bom? O restante eu olho em certos momentos, tá bom? Bom, eu vou conversar com vocês sobre Policy as Code, tá? Mas eu queria, então, aproveitar aqui e compartilhar com vocês que já tem um palestrante internacional. Eu não estou no Brasil, tá? Então, palestra internacional. Meu link está saindo diretamente de Portugal, tá bom? Então, olha aí, já enriquecemos aí o setlist, beleza? Ahn, Bom, brincadeiras à parte, tá? Eu sou CTO e palestrinha na GetUp, tá? É uma empresa, um outsourcing, professional services de Kubernetes, tá? É, e aí, eu não sei como ver o chat, ou se dá para eu ver o chat aqui no Discord. Não, beleza. Então tá bom, melhor. Eu não vou me perder. Então, bom, se você conhece ou se você usa Kubernetes de alguma forma, tá? Manda um salve lá, eu vou olhar o replay depois, tá? Mas se você nunca ouviu falar de Kubernetes, dá uma olhada, vale a pena. É uma tecnologia de infraestrutura, né? Eu sou um cara de infraestrutura a minha vida inteira. Ahn, e ela ganha mais espaço a cada momento, né? Hoje é difícil você encontrar empresas que não tenham nenhum Kubernetes em nenhum canto. Então, vale a pena você saber um pouco. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, de um jeito um pouco mais simples, tá? A gente tem um podcast que se chama Kubecast. É um podcast sobre Kubernetes e essas coisas, tá? A gente tenta compartilhar um pouco desse assunto de uma forma um pouco mais leve. Beleza? Bom, vamos ao nosso papo aí, né? De tudo as code. Então, eu não sei exatamente o background de cada um de vocês, né? Algumas pessoas estavam perguntando sobre linguagem de programação, sobre vulnerabilidades, etc. Tá? E o que eu vou compartilhar com vocês aqui tem muito a ver sobre prevenir problemas. Tá? E eu estou falando um pouco da parte de como a sua aplicação vai estar no ar, né? De como a infraestrutura vai interagir com essa aplicação para que você possa prevenir problemas, tá bom? Um, e infraestrutura passa por uma evolução, por uma mudança, né? Recente, eu vou dizer, porque infraestrutura existe há sei lá quantos anos, né? E talvez essa mudança venha ocorrendo talvez nos últimos 10 anos, mais ou menos, tá? De tudo como código. Então, a gente já vem falando de infraestrutura como código há algum tempo, né? E a gente vai premiando as outras áreas de infraestrutura, né, para código. Então, a gente vai falar sobre policies, né, policies como código aqui. Principalmente pelo fato da gente abolir o método, né, de implementação ou de introdução um, de policies, né, ou de mudanças, a gente abolir o método de um input direto para código, tá? E isso ser automatizado. Por quê?
principalmente pela reprodutibilidade. Uma palavra difícil que é a capacidade de reproduzir isso. Então, por quê? Ahn, cada dia mais a gente tem mais clusters, mais ambientes, né? E a gente pode reproduzir essas regras, né, em todos os nossos ambientes e manter um único padrão, tá? Então a gente resolve um problema, né? Então talvez o foco aqui do canal e o tema, né, é segurança. ahn, então talvez o nosso foco é se prevenir disso, né? Se prevenir das vulnerabilidades. Então imagina que você resolve o problema num ambiente e você tem ambientes que estão dispares aí, né? Como manter tudo isso padronizado para poder que a empresa como um todo, né, tenha um nível de segurança e possa ir subindo isso, tá? Então, se você tem código, você consegue reproduzir isso, passar, compartilhar, tá bom? Então, esse é o objetivo, tá? De Policy as Code, tá? Bom, então, Policy as Code é a forma mais eficiente de criar, aplicar, garantir e administrar regras, procedimentos e métodos em seus ambientes, tá? De forma reprodutível e indepotente, tá? Então, administrar regras, né? Porque, na minha visão, essa é uma corrida atrás do rabo, né? Ela nunca termina, né? Sempre você tem novas policies ou novas vulnerabilidades e você tem novas formas de se precaver ou de se proteger. Então, esse ciclo não tem fim. Então, você tem que se manter administrando, atualizando regras, colocando coisas a mais ali. Então, se você tem código, você consegue reproduzir isso, corrigir, assim como os desenvolvedores fazem há milênios, né? Desde que o desenvolvimento chegou nesse patamar, né? Infraestrutura adota esses métodos, né, de forma mais recente. Assim, tá? Então, é para isso que Policy as Code vem nesse âmbito, tá bom? E o objetivo aí é de garantir essa segurança e estabilidade de uma forma mais ampla, tá? Então, eu não vou falar aqui sobre algumas especificidades aí, mas eu estou falando de segurança numa forma além de vulnerabilidades. Tá? Então, porque eu estou falando de um momento que pode afetar a sua operação. Né? Claro que uma vulnerabilidade pode afetar a sua operação, mas riscos de falhas de configuração, né? A último report a Red Hat, né? Não sei quantos conhecem, mas provavelmente a grande maioria, né? O último report que a Red Hat soltou esse ano, maio, se eu não me engano, tá? Ela fala que 44%, tá, dos ataques sofridos das empresas pesquisadas, né? Foram por falhas de configuração. Tá? Então, as famosas misconfigurations aí, né? Então, não era uma vulnerabilidade, e sim um erro, né? Uma falha de uma configuração que afetou a operação e a disponibilidade daquele ambiente. Tá? Então, aqui eu dou um exemplo simples de Kubernetes, né, que não setar limites ou não ter réplicas o suficiente, tá? Pode afetar diretamente o seu ambiente, a sua aplicação, o seu usuário final, tá? Independente do seu cluster. Né? O seu cluster está no ar, mas o seu usuário está sendo afetado. Parabéns, seu ambiente está sendo afetado. Tá? Bom, então eu tenho uma pergunta filosófica aqui, né? Coloquei até nosso amigo Sócrates para nos abrilhantar. Se você sabe o que você não sabe. Tá? Essa é uma grande questão filosófica, porque você sabe quais riscos você está correndo? Né? Essa talvez é a grande questão. O que você fez de errado? Quais boas práticas você não seguiu? Quais portas estão abertas indevidamente? Né? São portas TCP, né? Mas
portas no sentido figurado. Então, bom, mais alguns dados aqui, né? Então, algumas outras pesquisas aqui. Então, a CNCF, né, é a Cloud Native Computing Foundation. Para quem não conhece, ela está abaixo da Linux Foundation, né? E ela trata exatamente desse ramo aí de Cloud Native, né? E na última pesquisa também, né, os dois principais temas de preocupação das empresas, né, e dos profissionais pesquisados é falta de treinamento, então, ou eu vou deixar em inglês aqui para não parecer ofensivo, né, que é lack of knowledge, né, ou talvez uma falta de conhecimento sobre detalhes, né, e segurança. Né? As duas coisas estão extremamente ligadas. Né? Eu estive recentemente, na semana passada, ocorreu a KubeCon, Cloud Native Con nos Estados Unidos, e uma frase que eu escutei de forma repetida em palestras diferentes é que você não pode defender o que você não conhece. Tá? Então, sempre que eu falo, sempre que eu escuto falar sobre segurança e sobre se defender, você precisa conhecer profundamente, né, ou cada vez mais o sistema que você está querendo proteger. Tá? Então, a falta de conhecimento sobre detalhes, né, e cada vez a gente vê sistemas mais complexos e com mais peças e elas interagindo entre si, conhecer esses detalhes é extremamente importante, tá? Mas a realidade, na prática, ela é bem complexa, porque hoje, né, a gente tem talvez mais de 50% das empresas que usam Kubernetes, elas têm mais de 5 clusters, tá? Em mais de uma nuvem, e sem GitOps, que para quem não conhece, então abro um parênteses aqui, para quem não conhece GitOps, é um framework ou talvez um formato de trabalho, tá? Muito parecido com que os desenvolvedores já utilizam com código, né? E o código utiliza Git ou GitHub, mais conhecida a implementação de Git aí. Então o GitOps vai utilizar isso para aplicar as regras. Então ninguém acessa um servidor e roda comandos, né? Você tem seus comandos ou sua receita, né, seu playbook aí de receita do que vai ser aplicado, né? E as suas automações são executadas para que isso aconteça, né? Para que aquele código se torne verdade, tá? Bom, e que isso, qual que é o resultado, né? Então, em azul escuro aí, o resultado disso, né, é o desconhecido aqui, porque a gente tem muitos ambientes, né, criados em momentos diferentes, em locais diferentes, né, em mais de uma nuvem, talvez on-premises, inclusive, criados por times diferentes, criados de formas diferentes e com um ciclo de vida diferente. O que torna isso à beira do caos, certo? Porque a falta de padronização, a falta de um único processo a ser seguido. Tá? Mas o que eu quero dizer aqui é que não importa a razão, independente da razão, se é débito técnico, se é o grande framework que funciona, que é o Go Horse, se você está começando a sua carreira aí e quiser saber um framework que funciona, Go Horse, tá? Bom, a falta de experiência, se prioridades, se de repente seu chefe não deixa você resolver o débito técnico, que ele sempre quer features novas, independente de qual a razão, visibilidade é a chave. Saber quais são os problemas é o primeiro passo para poder resolver os problemas, tá? Se você não conhece quais são os problemas, então dificilmente você vai conseguir chegar perto de resolver qualquer um deles. Tá? Bom, então, falando disso, tá bom, visibilidade é a chave, mas e aí? O que eu faço? Como eu vou saber propriamente isso? Tá? Então, quero ser prático com vocês. Existe um problema, tá? Mas a primeira coisa é que existem alguns relatórios, né, e não existe ainda as tábuas da lei da segurança para Kubernetes, com 10 passos que todos devem seguir, os 10 mandamentos de Kubernetes.
tá? Infelizmente, mas a gente tem alguns relatórios de empresas ou instituições falando disso. O primeiro deles é da própria Kubernetes, né, que é o PSS, Pod Security Standards. Tá? Então, você encontra na própria documentação do Kubernetes aí premissas que devem ser seguidas. Tá? Outro deles é o Mitre Attack, né? Que é outro órgão bem conhecido. Ele também tem uma seção para Kubernetes, né? E ele também tem essas boas práticas a serem seguidas, tá? Mais um deles, e também um outro órgão, aí, uma instituição, né, que é o CIS. Então, o CIS Benchmarks, ele tem de diversas coisas, tem de sistemas operacionais e etc. E ele também tem para Kubernetes, tá? Ele mantém bem atualizado esses benchmarks e também tem as suas boas práticas assim seguidas aí e um, um guia, né, bem grande, tá? A NSA também publicou um guia para hardening de Kubernetes, né? Também é bem legal, mas todos eles têm um problema, tá? É texto. E aí você precisa transformar isso, né, do seu jeito numa ferramenta, né, ou ficar num checklist. Então, inclusive um abraço para a NSA que está assistindo a gente agora, né? Bom, tá bom. Então, pensando nisso, né, e trazendo nossa experiência aí, a gente criou um projeto, né, projeto, alguns projetos open source, tá? Que eu vou falar para vocês um pouco sobre Cell, né? Então, Cell, o que é? É um acrônimo aí para Common Expression Language. Tá? Por quê? Dentro do Kubernetes, quase tudo é feito em Go. Né? Mas você pode administrar a API do Kubernetes e o funcionamento do Kubernetes, né? Que o Kubernetes, né, ele não é seguro por padrão. Né? Na verdade, ele é inseguro. Talvez é o grande benefício do Linux e do Kubernetes, né, que o Kubernetes herda, é que ele é livre. Você pode fazer o que você quiser, inclusive o errado. Né? Inclusive não seguir padrões. Você pode, você é livre para isso. Tá? Tá bom, mas na prática ninguém quer fazer o errado. Né? A pessoa gostaria de seguir os padrões ou acertar. Então, para interagir com o Kubernetes, a gente tem algumas outras ferramentas, mas o próprio Kubernetes vem adotando como Expression Language. Então, daqui para frente eu vou falar Cell. Então, o próprio Kubernetes vem adotando Cell como a linguagem de interação, né, para admission policies, para validações, para essa vertical de segurança. Tá? Até aí, beleza. Só que como que a gente pode escrever as nossas próprias validações? Como que a gente pode transformar isso tudo em prática? Tá? Então, pensando nisso, a gente criou um projeto open source que se chama Marvin, tá? Que você consegue vê-lo. Agora eu vou me arriscar aqui, clicando nesse link. Será que eu vou transmitir a aba certa? Espero que sim. Então aqui, olha, andistro.io/marvin, tá? Você pode saber, você consegue saber um pouco mais sobre o Marvin, tá? Você pode ver o projeto lá no GitHub e saber um pouquinho mais sobre o que ele pode fazer, tá? Mas voltando para os meus slides, tá? O que o Marvin vai fazer? Nós pegamos e traduzimos grande parte não, mas uma boa gama de checagens ou de boas práticas, tá? Daqueles mesmos relatórios a uma ferramenta. Então, hoje já tem mais de 30 checagens dentro do Marvin, que é uma CLI que você pode rodar contra o seu cluster, né? O seu cluster é o alvo dela,
para poder verificar essas boas práticas, se você está seguindo ou onde você não está seguindo, ou vulnerabilidades que estejam espalhadas aí, né? Porque ela pode não estar diretamente no seu Kubernetes, vou chamar ele de infraestrutura aqui, ela pode estar num container, num pod, numa configuração lá dentro, tá? Então, a gente traz isso para você. E aí, tá bom, mas você veio aqui me vender uma ferramenta? Não, é open source. E o que isso está ligado com o céu? Porque você pode usar o Marvin para executar as suas próprias checagens. Então você escreve a sua própria checagem, né? Talvez policies da sua própria empresa, checagens que regras de negócio, né, que tenha da sua própria empresa que você queira que sempre sejam seguidas. Então você pode escrever e o Marvin vai se encarregar de executar. Então você pode, além das checagens padrão, você pode escrever as suas próprias, adicionar e ele vai executar, tá bom? Então esse é o Marvin, ele permite você rodar as suas próprias checagens personalizadas, tá? Usando Cell, né? E Policy as Code para você, beleza? Bom, aqui eu tenho um YAML. Como eu disse, eu sou de operações, né, a minha vida toda. Nunca fui desenvolvedor, então eu tenho grandes problemas com JSON, né? Eu acho complexo, me perco naquelas chaves e etc. Tá? Prefiro mil vezes YAML, que é uma linguagem de marcação, beleza? Mas então quase tudo você pode fazer dentro do Kubernetes com JSON ou com YAML, é na mesma. E aí, isso é um YAML padrão aqui, né? É, da declaração de uma checagem. Então, essa primeira parte aqui, até aqui em expression, ou expression, isso é só a declaração, né? Isso são só parâmetros. A checagem mesmo está só nessa linha aqui, ó. Object.spec.replicas, né? Menor ou igual a 5. Então, no máximo, né? Você tem 5 réplicas aí. Tá? Beleza? Essa é a checagem cell. Tá? É só essa linha. Então, isso torna as coisas muito mais simples de declarar. Tá? Então, essa checagem você pode usar dentro do Marvin e ele vai checar dentro do seu cluster. Quero dar alguns outros exemplos aqui, né, com checagens. Então, a primeira delas, né, não rodar um pod, né, com security context, né, rodando como root. Como deve ser de conhecimento de todos, água faz bem para a saúde. Toma um gole. Como deve ser de conhecimento de todos, só existe um root no Linux. Tá? Se você está usando ele lá em cima no seu container, é o mesmo root da máquina. Uma vulnerabilidade na sua aplicação lá no seu container pode, esse atacante ou essa aplicação pode ganhar privilégios, tomar sua máquina e, por consequência, seu cluster e, por consequência, por aí vai. Tá? Então, é uma boa prática não rodar com o root. Então, você pode ter essa checagem. Tá? Os pods ou containers aí não devem rodar como root. Uma checagem bem simples aí, né? Só essa primeira linha aqui, a expressão. A próxima, um outro exemplo. Né? Eu tenho uma regra na minha empresa que eu quero que tal aplicação rode numa região específica. Então, eu vou rodar essa. Eu tenho uma expressão aqui para garantir que esses pods rodem numa região, né? No meu caso aqui, US East 1. Amazon, esse provavelmente um exemplo. Bom, próximo. Meus pods devem ter um label, né? O Kubernetes e talvez grande parte das coisas aí são query-based systems, né? A gente consegue checar os estados, né, ou onde as coisas estão com queries. O Kubernetes não é diferente e se eu não coloco labels, as coisas ficam meio
zoneadas lá dentro, né? É, então, sistemas distribuídos são muito fáceis de virarem uma zona, tá? Tome cuidado. Labels são seus grandes amigos. Então, não permitir que alguém faça deploy sem labels, não permitir sem labels, isso, exatamente. Não permitir que façam deploy sem labels é ideal, tá? Para que você possa garantir essa organização, tá? Mínima. Porque isso nos leva para as outras resoluções de governança, por exemplo, resoluções de FinOps. Eu não sei se vocês quem nunca ouviu falar em FinOps, ou operações financeiras, né? Mas a gente não está falando sobre fintechs, né? Outra coisa. FinOps, a gente está falando muito mais sobre para onde estão indo os seus custos, né? Por que você tem essa máquina ligada? Por que você tem essa quantidade de máquinas ligadas? Para onde está indo tudo isso? Tá? Em sistemas distribuídos e infraestrutura, é muito fácil você perder o controle e as coisas saírem da mão aí e o cartão Black estourar aí no final do mês. Tá bom? Bom, me passei aqui. Vamos lá para a próxima. Especificar recursos e limites aí. Né? Então, no Kubernetes, você não é obrigado a especificar. Você tem um cluster. E um cluster, né, é conjunto de máquinas trabalhando e compartilhando esses recursos. É muito fácil você não especificar quantos recursos você precisa e usar todo disponível. Tá? O que pode causar problemas de disponibilidade. Né? Eu falei disso lá no comecinho. Então, você não setar recursos para uma aplicação quer dizer que ela pode usar todo o disponível, tá? Inclusive atrapalhar outras aplicações que estejam lá. Então, às vezes, uma aplicação de teste vai derrubar uma aplicação de produção. Tá? Ou rodar testes em uma aplicação vai atrapalhar outra, e por aí vai. Então, garantir que tenham isso definido é bem importante. E voltando a falar sobre organização, não permitir que rodem aplicações no namespace default. Tudo que não tem destino claro no Kubernetes vai para o default. Tá? Então, é o namespace de curva de rio. Né? Tudo acaba parando lá. Só que o problema é que dentro de um namespace, todo mundo se comunica, todo mundo se conhece. Então, imagina você tem um banco de dados e tem uma API. Você tem um WordPress, você tem um front-end aberto lá, né? E tem um banco de dados, todo mundo no namespace, todo mundo se conhecendo, se comunicando ali. Uma vulnerabilidade, novamente, né? Pode escalar recursos, privilégios e te trazer problemas aí. Bom, então, esses são alguns exemplos de forma bem simples aí, né? De como a gente checar. Tá bom? Bom, pensando nisso, né? E na visibilidade ou talvez na utilização, no crescimento da utilização de Cell, tá? Dentro do Kubernetes e fora também, né? Então outras ferramentas que estão utilizando o Cell também, implementando o Cell nas suas ferramentas, é que a gente criou um playground, tá? Então tá aqui, olha, você pode acessar aí nesse momento, playcell.ondistro.io, né? Esse meu print é até antigo, a gente já tem a versão poxa vida, eu esqueci o nome disso. Aqui a versão Dark Mode, finalmente me lembrei. Dark Mode e Claro Mode. Então, tá aqui, olha, para você poder testar as suas próprias checagens em Cell, tá? Isso é legal para você aprender, para você poder testar sem precisar subir um ambiente nem nada, né? E para você, inclusive, compartilhar, né? De repente, você está estudando com alguém ou você quer compartilhar no GitHub, sei lá, tá? Tá aí, você pode compartilhar seus estudos em Cell, tá bom? Então, o Cell Playground também é um projeto open source, também está lá no GitHub, você pode ver, você pode contribuir, inclusive, né? Para quem está estudando, para quem está aprendendo programação e etc, tá? Projetos open source são legais
para você poder participar, para você ganhar experiência, para você interagir com outras pessoas e etc. Tá bom? Então, esse é o PlayCell, né? Nosso playground para Cell, como Expression Language. Tá bom? Bom, eu tô acabando, tô terminando por aqui. Eu falei do Ubicast, então, se você não estiver assistindo isso no seu celular, você pode escanear esse QR Code aí e você pode participar do Cubicast. É um projeto, um podcast bem aberto. Você pode sugerir temas e você pode, inclusive, participar se você quiser. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre outros projetos open source que a gente desenvolve, queira.io/OSS ou open source. Você pode saber um pouco mais. Tá bom? E agora eu estou aberto a perguntas para a gente poder conversar e tirar algumas dúvidas que de repente vocês tenham. Bom, espero Então, que sim. vamos lá. Vamos lá. A gente teve aqui só para confirmar que essa metodologia do Marvin com Cell e etc., ela acaba ajudando as empresas que, por exemplo, querem se adequar a algum tipo de padrão, por exemplo, o PCI, né? PCI DSS. Uhum. É isso mesmo? Ela realmente consegue auxiliar nisso? E outra, eu vi que existem várias políticas já padrões, né? E hoje o que a gente tem em Kubernetes é principalmente problemas de missing configuration, ou seja, problemas de falta de configuração no quesito segurança. Então a ferramenta ela também vem com esse intuito de pelo menos barrar essas vulnerabilidades default do Kubernetes. Não necessariamente vulnerabilidades de segurança, mas talvez de performance, ou como você falou ali, até mesmo uma possibilidade de quebra financeira, né? De fazer com que a fatura do cartão de crédito fique muito alta por conta dos custos da cloud. Então, são abrangendo, até então, são essas dúvidas. Bom, vou começar pelo PCI. Então, sim. Por quê? Bom, o PCI, normalmente ele é um momento, né? Você passa por essa checagem, por esse teste, né? Mas você precisa manter isso, né? Renovar e etc. Tá? Então, você consegue colocar essas checagens e traduzi-las, né? Para checagens em Cell, né? Não estão todas cobertas pelo Marvin, longe disso, são muitas, inclusive. Mas o Kubernetes ele é completamente plausível de passar pelo PCI, mas não no default. Né? No default, o Kubernetes não vai passar nenhum teste de segurança. Zero. Sendo bem configurado, sendo bem administrado aí, ele vai passar no PCI. Você consegue editar e configurar tudo isso para ser aprovado, né? E para se manter seguro o suficiente como o PCI exige. Tá bom? Acho que esse era o começo da pergunta. Uhum. E aí, para onde que a gente ia mesmo? Me perdi já. Agora a questão do Kubernetes ser em default inseguro por questões de missing configuration, né? Que eu acho que está entre top 1 ou top 2 da WASP top 10 nas vulnerabilidades mais comuns nas empresas, e o Kubernetes entra, eu acho que nessa jogada no missing configuration. Exato. Eu ia citar, esqueci, OWASP ou OASP, sei lá como cada um lê aquilo, mas sim, o problema, né, do grande benefício e o grande problema do Kubernetes é que ele é extremamente flexível. E por isso você pode configurá-lo para o que você quiser. Né? E você pode permitir ou não permitir diversas coisas. Inclusive, deixar ele completamente aberto para o mundo. Por exemplo, recentemente, ou talvez uns 2 anos, eu acho, muita 40 e poucos por cento, estou confundindo as porcentagens aqui, mas não importa, dos clusters Kubernetes você conseguia encontrar as APIs abertas para a internet, né, exposta completamente. Então imagina só o vacilo, né?
Então, imagina que muitas pessoas devem imaginar, poxa, mas isso deveria não ser possível, ou talvez já ser negado por padrão, né? E como no Linux, o Kubernetes optou por deixar tudo no default, tudo aberto por padrão, né? E a pessoa fecha ou ela configura cada coisa por padrão para o uso dela. Tá? Então, o Kubernetes, sim, ele não é seguro por padrão. Ele pode ficar seguro o suficiente o quanto você quiser, né? Vai exigir dedicação, mas vai precisar dessas configurações. Ele não é seguro por padrão, você precisa configurar e você precisa saber o que você está querendo configurar. Tá? Então, como eu disse, essa frase me impactou na semana passada, claro, então tá fresco aqui. Você não consegue defender algo que você não conhece. Então, é necessário conhecer, é necessário estudar o Kubernetes, conhecer a fundo para poder ter um Kubernetes em produção e vamos chamar de production ready, né? Um Kubernetes que está pronto para colocar em produção com segurança. Tá? Inclusive, eu acho Ainda que tinha mais uma parte, né? Eu acho Desculpa. que, eu acho que essa parte aí que você citou do 40 e tantos por cento do Kubernetes estavam com as APIs expostas para a internet, eu acho que é mais ou menos esse número mesmo, porque a gente fez um vídeo aqui no canal intitulado, salvo engano, Kubernetes, um problema para a segurança da informação. Tá? Então eu acho que era isso daí mesmo. Exatamente Ah, por conta legal. desses números, assim, porque é o default. É a mesma coisa que aquela questão do cloud, né? Se tá na nuvem, tá seguro, o pessoal coloca na nuvem, deixa lá e é isso. E aí sofre uma pancada de ataque e tem problema Uhum, com a wallet por conta desse tipo de configuração default. Depois a fatura do cartão uhum. chega lá gigantesca e o cara não sabe por quê. É, Exatamente. Eu tenho só mais um ponto sobre isso, é que eu comentei sobre isso, sobre o Kubernetes recentemente, eh, que ele, o Kubernetes ele está pronto para produção, mas ele tem um problema. Eh, Hoje criaram diversas abstrações e as próprias nuvens, né? Se você entrar na AWS nesse momento, com 4 cliques dá para você ter um cluster Kubernetes. Cliques, não precisa do teclado. Tá? Com 4 cliques você consegue ter um cluster Kubernetes funcionando. E aí, de repente, 2 comandos, você tem um WordPress lá e pode colocar seu site no ar ou seu e-commerce, sei lá. Tá? Isso traz um problema, porque é muito fácil. E a pessoa se engana achando que, tipo, não, mas está no ar lá e tá tudo bem, estamos vendendo. Ahn, Até você não tá mais. Porque ficou muito simples, mas ao mesmo tempo ele tem diversas complexidades que estão ahm, por debaixo do capô, né, que não estão ligadas a colocar a aplicação no ar, mas estão ligadas à configuração em geral. Tá? Então, esse é o problema das abstrações. Elas tornam muito fácil, né, mas você se engana achando que aquilo é simplório. Né? Não é, das contas. e antes você citou ali a questão dos padrões que a gente tem alguns, né? CIS e tudo mais. E hoje, para o Uhum. desenvolvimento da plataforma do Marvin, vocês utilizaram algum framework para boas práticas, para o desenvolvimento dessas políticas default, dessas políticas que já vêm junto com a ferramenta? Ou vocês fizeram um apanhado de vários frameworks para o desenvolvimento dessas políticas padrões? É claro que eu sei que o foco da ferramenta talvez não sejam as políticas padrões, mas sim a possibilidade de personalização delas. Mas é só para o pessoal ter esse entendimento se o que já vem com a ferramenta é considerado uma boa prática referente aos frameworks existentes para a configuração desse tipo de ferramenta. Uhum. Show. Olha, a gente conseguiu traduzir todas do PSS, tá? Que são as padrões, desculpa, do próprio Kubernetes, né? E aí a gente fez um apanhado sobre algumas outras, porque os relatórios eles se repetem, né? Tem questões que vão aparecer em todos eles, né? Então a gente fez um apanhado, né? Algumas do Mitre, algumas do CIS, para poder colocar nisso. E a gente continua populando lá de regras de tempos em tempos. Então esse é o nosso primeiro objetivo é já ter um
conjunto de regras padrão para que as pessoas possam ter um jump start aí e é a possibilidade dela poder escrever as dela, né? Que ela mesma pode seguir esse ou outro framework aí, o relatório, e ela pode ter padrões internos, né, da própria empresa ou certificações, né? Não existe só PCI, então algumas outras certificações, principalmente do ramo financeiro aí, né, que é talvez o mais regulado que a gente vê. Então ela pode traduzir isso para regras e utilizar a ferramenta para poder ter essa visibilidade. Certo, beleza. João, pô, você pode voltar lá no último slide com as redes sociais e com o link pro site pro YouTube do Cubicast. E aqui a gente não tem mais nenhuma dúvida no chat. Eu gostaria de saber se você quer adicionar mais alguma outra coisa. Você quer convidar o pessoal para te seguir em alguma outra rede social e tudo mais. E a gente finaliza esse primeiro papo. Outra questão, se alguém tiver mais alguma dúvida, sei lá, tá assistindo isso aqui gravado, como que ela pode te mandar essa pergunta? Via e-mail mesmo lá no início, né? Acho que sim. Olha, eu vou deixar nesse slide aqui. Cadê? Esse aqui. Olha, Twitter ou Twitter ou Instagram, eu acho que acha assim, né? @juniorjbn. E-mail, se quiser me mandar como os incas faziam, né? Usando e-mail, pode mandar. Eu leio e respondo, tá bom? E se você quiser ouvir lá o Cubicast, ele deve estar em toda a plataforma aí. Se você encontrar uma plataforma que ela não esteja, me avisa para eu poder colocar. Então eu te convido a ouvir, a participar se você quiser. Quantos episódios a gente já tem no Cubicast? Eu acho, se eu não me engano, a gente lançou 160 e alguma coisa, mas é que a gente fez uma maratona agora durante a Cubicon, que a gente todos os dias grava 138 foi o último da Cubicon. 138 estamos É coisa, viu? no episódio. Então, olha, tem muita entrevista, tem diversos assuntos, tá? Então não é só sobre Kubernetes. Então, se de repente você quer saber um pouco mais sobre, sei lá, eu entrevistei, peraí, deixa eu achar o nome dele, porque ele é de segurança sobre a AWS. Foi um papo muito legal. Só que eu não vou lembrar o nome dele. Cadê? É exatamente sobre o que a gente estava falando aqui. Eu conversei com o William Souza, que é do Quinto Andar, tá? Exatamente sobre esse papo sobre nuvem. Se está na nuvem já é seguro? É, Vocês sabem que não, mas é um papo muito legal, assim, né? Tem alguns outros papos sobre segurança, sobre desenvolvimento seguro, sobre banco de dados, falo sobre qualquer assunto. Então, vale a pena dar uma olhada. Espero que vocês gostem. Bom, acho que é isso. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado para vocês que ouviram até aqui. Se você quiser saber um pouco mais, é só chamar que eu apareço. Perfeito, muito obrigado, João, pela participação. Certeza que vai agregar bastante, porque é um assunto que a gente não traz com tanta frequência aqui no canal. E essas ligações com segurança aí no tema fazem todo sentido para o que a gente tenta trazer aqui de conscientização para a galera.